Tivemos um furto de veículo que aconteceu pela manhã. Foi ali na rua 21 de abril. Segundo consta, a vítima é um pedreiro. Ele relatou que o fato, aí tem 71 anos, ele relatou que estava de frente à sua residência e não se apercebeu que alguém havia entrado na mesma. Ele só se apercebeu quando ele foi abrir a gaveta da sua cômoda dentro de casa e deu por falta do furto de um revólver Taurus com numeração. O revólver foi levado e ele não tem suspeitos de quem possa ter sido o autor deste furto. Tivemos um furto de veículo que aconteceu na rua Cândido Stabile, do Tereza Maria Barbieri. A vítima tem 59 anos. Compareceu na delegacia a vítima relatando que por volta das 9h40 de hoje deixou sua motoneta placa DLI 7610 Honda Bis, ela é Bis 100 2005, estacionada em frente à sua residência, embaixo de uma árvore. Quando saiu, a mesma já não estava mais. Haviam levado a motocicleta da vítima. Tivemos mais um furto de veículo. Esse foi na estrada vicinal João Crevelaro, ali que liga Birigui a Coroados. A vítima aqui tem 37 anos. Ele é marceneiro. Ele relatou que vinha vindo pela estrada vicinal para atingir o bairro João Crevelaro. Porém, a moto derrapou e ele acabou caindo. Ele teve pequenas escoriações. Ao erguer a moto, a mesma não funcionava. Ele decidiu, então, encostá-la em um barranco e vir a pé, mesmo porque estava próximo ao bairro João Crevelaro, pedir ajuda a algum amigo para retornarem para buscar o veículo. Quando retornaram, a moto também já não estava mais. Eram estas as últimas informações que chegaram da polícia para a edição do Quarto Poder desta quarta-feira. Se o fato justificar, a gente volta em extraordinária. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Cacá. Bom dia para você. A gente segue com o plantão. Atenção, um adolescente de 17 anos foi detido em flagrante por policiais militares acusado de tráfico de drogas no Jardim Planalto, em Araçatuba. Foi ontem à tarde. Os policiais faziam patrulhamento e passavam pela rua Pedro Martinez Marim, viram um adolescente que, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma sacola plástica e tentou fugir. Ele foi abordado e os PMs verificaram que na sacola dispensada tinha 60 pinos contendo cocaína. Ele confessou que estava vendendo drogas e indicou onde estavam os materiais utilizados no tráfico, como balança e microtubos vazios, que estavam numa casa desabitada de propriedade da família. Ele foi levado ao plantão, apreendido em flagrante e colocado à disposição da justiça. Mais uma ocorrência envolvendo menores. A Polícia Militar de Araçatuba apreendeu 2 menores e deteve um homem de 27 anos após um roubo ocorrido no assentamento Chico Mendes ontem. A vítima foi rendida na casa dele, amarrada, e teve uma picape Fiat Strada e outros objetos roubados. O veículo foi recuperado e a arma usada no crime apreendida. Os policiais que efetuaram a apreensão informaram que, após serem comunicados de um roubo ocorrido no assentamento, saíram em diligência. A própria vítima conseguiu se soltar e comunicou o assalto. Um dos acusados foi abordado conduzindo um Gol pela estrada próxima ao córrego Azul, que leva ao assentamento. Por ele ter sido considerado suspeito, a equipe fez a abordagem e descobriu que havia uma espingarda artesanal dentro do veículo. Segundo a polícia, ele confirmou a participação no assalto e indicou o local onde havia deixado a estrada escondida, roubada, junto com os demais objetos. Uma outra equipe foi ao local, localizou a Fiat Strada com um televisor e ferramentas e também selaria. Tudo isso foi devolvido para a vítima e o caso foi registrado. E policiais do TOR prenderam um passageiro de ônibus que estava viajando portando um revólver calibre 38. Foi no final da tarde de ontem na rodovia Marechal Rondon.
Durante revista de passageiros, policiais notaram que um dos viajantes demonstrou nervosismo. Imediatamente, ele foi submetido a uma busca pessoal, onde os policiais encontraram um revólver marca Taurus, capacidade para 5 tiros. A arma estava presa na perna, sob a bermuda do passageiro. No bolso da blusa que ele trazia, 15 munições intactas do mesmo calibre. ASS, 27 anos, mora em Pocrane, Minas Gerais, não tem registro da arma nem autorização de porte. Ele recebeu voz de prisão, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e munições e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária. E olha só, a Polícia Civil de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, prendeu na segunda-feira um rapaz de 32 anos, denunciado pelo Ministério Público de Araçatuba por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e por tripla tentativa de homicídio contra outros membros da família, entre eles uma criança. O crime aconteceu em março do ano passado, quando o acusado teria jogado um explosivo na casa da vítima, colocando em risco ela, o filho, a nora e também o neto. Ele era considerado foragido, ele que é natural de Campo Grande, foi encontrado pela Delegacia de Homicídios em uma residência no bairro Parque do Sol. Ele seria encaminhado agora para a cidade de Araçatuba, ele que é denunciado pela terceira vara da cidade através do juiz Emerson Sumariva Júnior. E a Polícia Civil está investigando um possível estupro contra uma menina de 6 anos que teria ocorrido em julho em um ponto de descarte de materiais, um ecoponto no bairro São José, em Araçatuba. O caso veio à tona ontem, depois que a criança passou por atendimento com sintomas de infecção urinária. A mãe, uma auxiliar de produção de 29 anos do Jardim Planalto, disse à polícia que durante a consulta da criança, junto à UBS, no Planalto, o médico estranhou que uma criança de tão pouca idade pudesse estar com um quadro de infecção urinária. A mãe lembrou que em meados de julho fora acompanhada das filhas de 9 e 5 anos no ecoponto. Em determinado momento, a filha de 5 anos sumiu, deixando a mãe bastante preocupada, que depois a viu saindo de uma casa que fica num dos cantos do ecoponto, observando que no local estava um homem de aproximadamente 30 anos, branco, 1,70 m de altura, olhos castanhos, magro e não possuía sinais evidentes de tatuagem. Na ocasião, ela perguntou para a criança o porquê do sumiço e a menina disse que tinha ido tomar um ar. Há aproximadamente 15 dias, a menina começou a reclamar de forte ardor na genitália. A mãe, de forma mais enfática e detalhada, perguntou novamente o que havia acontecido naquele dia no ecoponto e se ela conhecia o homem para contar toda a verdade. A criança disse apenas que o homem a colocou no seu colo. O médico que prestou atendimento disse que os indícios apresentados quando examinada a criança não foram conclusivos quanto a alguma violência sexual, pois havia apenas um ardor na região, sintomas relacionados frequentemente a uma patologia de infecção urinária. Ele disse que necessitaria de exames de laboratório para determinar tal suspeita e solicitou um exame de urina para a criança e ainda o registro de um boletim de ocorrência para a realização de exame de corpo de delito, que poderá constatar se houve conjunção carnal. Uma conselheira tutelar está acompanhando o caso. E aqui em Birigui, uma mulher de 37 anos foi internada no pronto-socorro da cidade ontem à noite após ter o corpo queimado. O suspeito do crime é o próprio companheiro, que conseguiu fugir após pedir socorro, alegando que a vítima havia se autolesionado. Segundo a polícia, o caso aconteceu no bairro Industrial, em Coroado, cidade vizinha aqui de Birigui. Policiais militares estiveram em patrulhamento próximo ao bairro e viram investigado um lavrador de 34 anos em um posto de combustíveis à margem da rodovia SP-300 ao Marechal Rondon, pedindo socorro para a companheira dele. De acordo com os policiais, ele alegou que a mulher teria ateado fogo ao próprio corpo acidentalmente devido ao uso de bebidas alcoólicas e indicou um conjunto de casas abandonadas onde a vítima foi encontrada consciente, mas reclamando de muita dor e pedindo socorro. No local havia um fogão, a lenha ainda com fogo, mas não foi localizado nenhum frasco de álcool ou outro líquido inflamável. De acordo com os policiais, enquanto eles aguardavam socorro para a vítima, ela revelou que, na verdade, foi o companheiro que havia jogado álcool no corpo dela e ateado fogo. Enquanto a mulher era socorrida, o suspeito fugiu do local por um pasto ao lado das casas, que
que não possui iluminação e não foi localizado. Tanto o homem como a mulher aparentavam estar embriagados e o caso foi registrado. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Birigui, onde permanecia internada, aguardando vaga para um hospital especializado em queimados. E a gente fecha o plantão com mais uma de Birigui. Olha, um ajudante de pedreiro, 54 anos, foi preso em flagrante na madrugada de ontem no residencial Alvorada, aqui em Birigui. Ele é acusado de descumprimento de medida protetiva, ameaça e vias de fato contra a ex-companheira. Ele já foi denunciado 2 vezes por estupro contra a ex-mulher, sendo que em uma das ocasiões provocou lesões graves. Policiais foram acionados 2h50 da madrugada para atender a ocorrência no Alvorada e encontraram a mulher na rua. Ela relatou que o ex-marido tentou agarrá-la à força e arrancar sua roupa. Ela conseguiu se desvencilhar levando o filho de 5 anos, sendo que o outro de 3 ficou com o acusado no imóvel. O casal manteve um relacionamento por 31 anos. Eles tiveram 8 filhos. Ela possui uma medida protetiva contra ele, que foi expedida em julho pela Justiça. Os PMs foram até a residência, onde o ajudante informou que tinha apenas levado comida para os filhos, que, segundo ele, estaria passando necessidade e a ex-mulher teria armado a situação. Ele ficou preso em flagrante. Os policiais apuraram que havia outros boletins de ocorrência da vítima contra o acusado, sendo 2 deles envolvendo estupro. Os registros anteriores também por ameaça, injúria, violência doméstica e lesão corporal. 11h30, tá aí o plantão de polícia para você. Quanta coisa acontecendo, hein? Meu Deus do céu. Agora a gente fala da Protegilar, que limpa e deixa o seu ar-condicionado com toda a manutenção preventiva feita em apenas 1 hora. Eco-higienização para o seu ar-condicionado funcionar direitinho.